Fala, meus queridos, tudo bem? Vocês estão no Quinto Vento. Marcão, voltamos com o pós-jogo preguiçoso de casa, onde a gente lista 5 coisas que a gente observou, 5 coisas que a gente aprendeu durante o jogo, né? A gente ficou faltando no jogo contra o Galo, mas é que a gente tava muito bravo, a gente decidiu que a gente não ia gravar. Mas a ideia é que a gente tenha esses pós-jogos aqui rapidinhos, pelo menos para dar uma pincelada, lembrando que toda a nossa opinião, tudo que a gente tem para falar sobre os jogos, a gente foca nos podcasts, mas aqui a gente já dá aquela pincelada em 5 tópicos principais aí, né, Marcão? Tudo bem? Salve, Adé, todo mundo que está acompanhando esse vídeo aí. E sim, vamos fazer esse vídeo um pouco mais preguiçoso, só dando essa pincelada. Se você quiser saber mais sobre a nossa opinião, na segunda-feira vai ter um podcast falando bastante sobre esse jogo, não é mesmo? Exatamente. E se você não é inscrito, se inscreva agora no canal. A gente tem lançado vídeo todos os dias aí, a gente vai ter lives durante essa semana e mais uma semana que a gente vai ter pelo menos 3 lives, então é importante que você se inscreva para chegar aí todas as informações, todas as notificações de quando tiver vídeo novo ou tiver live nossa rolando aqui. Show de bola. Então o Atlético ganhou a primeira no Brasileiro, 1-0 contra o Flamengo, um jogo tenso, né? Foi tenso ali em certos momentos, mas acredito que o Atlético tenha demonstrado alguma evolução aí a partir dos jogos que a gente viu, principalmente no Brasileiro, né? Então o primeiro ponto que a gente tem aqui é que com o coletivo bem, o talento individual aparece mais, né, Marcão? Exatamente, acho que ficou bem claro que, dadas as últimas apresentações do Atlético, né, e agora com mais do trabalho do Carille sendo colocado à prova, acho que ficou bem nítido que se esse time ficar bem encaixadinho, jogando com estratégia, não algo simplesmente largado, que nem estava sendo com o Alberto, tende a favorecer os jogadores que têm técnica, né? Então o Terans acho que foi o principal nome hoje pra gente ilustrar isso, muito acima do que ele vinha desempenhando, jogou muito bem. Atletas como, até que eu vinha criticando, o Canóbio, foi muito bem hoje, foi um dos melhores em campo. O próprio Brian no meio de campo foi muito bem também, acho que até a entrada do Christian. E tudo isso se deve a um time que sofre menos quando o adversário ataca e tem uma ideia de jogo um pouco mais construída. Óbvio que ainda é muito cedo, cara, ele tem 10 dias de clube, mas já dá pra ver um time que é mais sólido defensivamente, já dá pra ver um Atlético diferente, que busca o gol de maneiras diferentes. Então acho que isso é o principal ponto do jogo de hoje. O coletivo funcionou bem e alguns jogadores conseguiram se destacar a partir desse bom coletivo. Exatamente. Eu vou inverter um pouco a ordem do que a gente escreveu aqui, Marcão. Um time mais sólido defensivamente, né? A gente é um dos jogos que a gente sofreu bastante, mas a gente deu menos chances pro adversário, mais claras do que vinha acontecendo nos outros jogos, né? A gente vinha reclamando muito que o Atlético tava levando muito chute, tava levando o gol por cima, e hoje parece que essa defesa tá um pouquinho mais sólida, né? Exatamente. Acho que muito na figura do Matheus Felipe, né? O Matheus Felipe tem feito um excelente campeonato pelo Atlético desde que ele chegou, aliás, até no Paranaense ele teve uma infelicidade de se machucar, entrou muito bem e acho que isso ficou bem claro no jogo de hoje, né? Ele muito bem, o Pedro Henrique também muito bem, e um Flamengo que teve a bola, que até tentou atacar o Atlético, tentou pressionar o Atlético, me corrija se eu estiver errado, tirando um ou outro lance, eles tiveram 2 ou 3 chances de gol mesmo. Foi um time que não conseguiu criar tanto perigo à meta do Atlético. Já o Atlético criou perigo várias vezes à meta do Flamengo, algumas decisões erradas ali no momento final, mas acredito que isso se deve muito à solidez defensiva, se deve muito ao como o Atlético encarou a partida, né? Como o Atlético diminuiu os espaços ali para o Flamengo e a partir de diminuir esse espaço, compactar mais os volantes com a defesa. Eu acho que o Flamengo teve muita dificuldade em ter jogadas, em criar jogadas, e isso é um ponto muito positivo, né? Óbvio, a gente ainda tem alguns pontos a serem melhorados, mas acredito que com o passar do tempo e principalmente achando um time titular, porque vai rodar muito,
mas enfim, o Carille até falou isso na coletiva, achando um time titular, achando uma formação que jogue mais tempo junto, acredito que isso vai ser um dos pontos positivos do Atlético no ano. O Carille já vai colocando um pouquinho mais do dedo dele dentro desse time, principalmente nessa parte defensiva. Então hoje, para mim, a vitória se deu muito ao coletivo e à defesa do Atlético. Exatamente, e o terceiro ponto que a gente aprendeu é até mais uma consolidação dessa zaga, que a volta do Thiago Heleno vai dar uma dor de cabeça aí pro Carille, né, porque... Como você citou, o Matheus Felipe, ele tá muito bem aí, ele tá, como a gente já esperava, quando a gente já vinha dizendo dele do Paranaense, ele foi muito bem, né? E até o Pedro Henrique, que vinha fazendo algumas partidas um pouco abaixo, hoje principalmente jogou demais, né? Então com essa volta aí do Thiago Heleno, ainda que falta acho que falta um mês aí, mais ou menos, um mês e meio, vai dar uma dor de cabeça e o Thiago Heleno vai ter que achar essa vaga dele aí na zaga, né? Eu não sei o Carille que se preocupe com isso, né? Porque essa é uma dúvida boa que o técnico gosta de ter. A gente ganhou um zagueiro, acho que o Matheus Felipe dá pra falar assim, porque não é uma contratação badalada, mas é um cara que vem de uma segunda divisão e tá desempenhando um futebol excelente. Hoje não tem como ele sair do time. Eu acho, por mais que o Pedro Henrique nem esteja jogando mal, mas não tem como tirar o Matheus Felipe porque ele é o principal zagueiro do time hoje. Não falhou em nenhum jogo, muito firme, parece que não sente tanta pressão na hora de sair jogando, então acertou vários passes hoje, que é uma coisa excelente. E passes, no que eu digo, não aquele passe de lado, aquele passe que quebra a linha, aquele passe que vai pra frente. Então eu venho gostando muito dele, não sei como que o Carille vai resolver esse pepino, mas ele não pode sair do time. Eu queria ver Thiago Heleno e Matheus Felipe com o Pedro Henrique sendo o primeiro zagueiro reserva, mas ainda tem o Nico pra entrar nessa brincadeira. Enfim, estamos muito bem servidos de jogadores na posição, mas vale o destaque, o Matheus Felipe é uma grata surpresa, vem se consolidando como uma grande contratação, mesmo não tendo o cartaz de outros jogadores que chegaram esse ano. Exatamente. E aqui o quarto ponto, que até fui eu que escrevi, a questão do critério da arbitragem brasileira, né? Hoje era o Klaus, né, que é um bom árbitro, assim, ele decidiu que ele não ia dar faltinha, decidiu que não ia dar falta, mas às vezes dava pro Flamengo, às vezes não dava. E assim, eu tava assistindo depois do jogo com Palmeiras e Corinthians, e o jogo do Coxa, que um monte de falta que o Klaus não tava dando, os outros árbitros dão. Então, até pros jogadores, não só a falta de critério dentro do jogo, que eu acho que houve hoje, teve uma falta, eu não consigo lembrar quem eram os dois jogadores, assim, mas teve uma falta que deram pro Flamengo na intermediária, que era aquela falta clara que ele não tava dando, que ele tava deixando o jogo seguir. Então, essa falta de critério dentro do próprio jogo até confunde os jogadores, assim. Eu não digo que é errado o cara deixar o jogo seguir um pouco mais, não dar essas faltas, aquela falta da bundada que eu odeio, que só tem no Brasil, né? Que o jogador bate, coloca a bunda pra trás, se o outro vem e dá o encontro, o jogador cai e dá falta. E o Klaus não tava dando, só que daí em certos momentos ele dava. Então essa falta de critério, assim, que deve deixar... Se deixa a gente na arquibancada nervoso, deve deixar os jogadores muito mais. Exatamente. Acho que você definiu perfeitamente. Ele não teve critério dentro do próprio critério que ele adotou para a partida. Então ele começa o jogo deixando o jogo seguir, até faltas que eram faltas para os dois lados, ele não estava apitando, e no segundo tempo muda totalmente, qualquer contato ele deu falta, demorou para dar o pênalti, acho que ele não ia dar, ele percebeu... Cara, ele levou o apito na boca, assim, foi engraçado. Então, ele titubeou na hora de dar o pênalti, foi um pênalti claríssimo. Não achei que a arbitragem atrapalhou o resultado, mas atrapalhou o espetáculo, vamos colocar assim, atrapalhou muito o andamento da partida. Enfim, achei que ele em algum momento ele começou a apitar mais pro Flamengo do que pro Atlético, foi uma sensação que eu tive no estádio, mas obviamente eu torço pro Atlético, né, então pode ser que isso seja um comentário clubista, mas eu achei que ele começou a apitar lances pro Flamengo e não apitar os mesmos lances pro Atlético, então isso acaba irritando também a torcida ficou realmente muito brava com ele durante o jogo, mas a torcida do Flamengo também ficou. Então ele fez o papel dele de ser odiado por todos. Eu ia falar que eu concordo com você, mas eu também sou atleticano, então a minha opinião é basicamente igual a tua. E o último ponto pra gente trazer aqui, ainda temos carências no elenco, Marcão. Ainda temos carências no elenco. Acho que esse é o ponto mais sensível, um pouco mais polêmico, porque a gente viu as contratações, a gente viu vários jogadores novos jogando bem hoje, dentro de um coletivo que vai melhorando, mas a gente ainda tem algumas peças que não dão conta do recado, e mais especificamente falando de Orejuela na lateral direita, que errou tudo que tentou no jogo de hoje. Ele errou tudo. Se pegar lá uma porcentagem de acertos dele, deve ser baixíssimo. Então, ainda é um lateral que eu não entendo o porquê está jogando. O Kelvin deve ter feito algo muito sério lá dentro, porque é impossível ele não jogar
com a concorrência sendo o Orejuela. Então eu acho que eu iria ao mercado já na metade do ano para comprar um lateral direito. Paga-se caro, traz um cara bom, nem que seja um cara mais velho, não precisa ser um jogador novo, jovem, mas é necessário. Acho que a gente... Eu até comentei no jogo que eu sinto o Orejuela como uma bomba relógio. Eu acho que ele pode cagar a qualquer momento, falhar e a gente levar um gol, alguma coisa nesse sentido. Falando mais especificamente disso, eu acho que a nossa carência hoje principal é essa. Assim, como a gente falou que um coletivo bom mostra mais facilmente os talentos, também mostra mais a falta de talento, né? Quando o cara você vê que o cara tá numa rotação bem mais baixa, assim, e realmente ele tá longe, assim, do que o time tá fazendo somente no dia. Hoje, gostei demais do ímpeto, né? A gente sempre fala do ímpeto do time, então é uma coisa que a gente cobra bastante, hoje a gente viu. Mas não vamos falar tanto assim, tá aí os 5 pontos, a gente tem muito mais para falar desse jogo aí, mas a gente vai deixar para nossa live, para o nosso podcast da segunda-feira, não esquecendo de convidar você para essa live da segunda, para a live da terça, enfim, estaremos sempre juntos aqui durante a semana que tem brasileiro, tem Libertadores, tem um monte de coisa para a gente comentar, e a gente vai trazer tudo aqui, a nossa opinião no nosso canal. Fechou, Marcão? Fechou, Adé. Todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui, não se esquece de deixar o like. Lembrando, reforçando mais uma vez, terça-feira, torcendo juntos, Atlético e Libertad, o jogo do semestre, Adé. Exatamente, jogo importantíssimo nessa primeira fase aí da Libertadores. Valeu, galera, fiquem com Deus, logo mais estamos de volta. Comente aí se você tem algum ponto sobre esse jogo do Flamengo que a gente não comentou, que daí a gente comenta lá no podcast, beleza? Obrigado, galera, fiquem com Deus. Perfect.